Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro da construção, né, dentro da formação da LGPD, como é que surgiu a LGPD aqui no Brasil, né? De que maneira que ela foi construída. A gente tem uma linha do tempo que mostra que desde 2010 existia a ideia, né, de se construir alguma lei que pudesse proteger os direitos do cidadão brasileiro, que pudesse dar mais segurança à privacidade, né? Então, aí nós temos aí, em 2010, uma consulta pública que foi realizada exatamente para que pudesse ser analisado, né, pudesse ser consultado junto com as comunidades, um projeto de proteção de dados pessoais. Então, nós estamos ali, 2010, pensando em alguma lei, em alguma coisa voltada para isso, né? Então, já em 2011, nós já começamos a construir a lei do Marco Civil, né? Entrou em vigor a lei do Marco Civil, que foi uma lei importante, né? Onde ela dá proteção para o usuário de internet. Então, existe ali toda uma questão voltada à transparência dos dados, a segurança desses dados trafegados, a isonomia, né, dos dados trafegados dentro da rede, e uma proteção muito maior com relação à questão voltada a crimes cibernéticos, né? Então, a lei do Marco Civil é uma lei importante, ela entrou em vigor em 2011, e aí a gente tem essa ideia, já começando, né, a se criar algumas leis ali voltadas à proteção. Nós tivemos aí, no ano seguinte, né, a lei sancionada e conhecida como Carolina Dickmann, que foi uma lei voltada para crimes sexuais, né, crimes sexuais na internet. Então, a exposição de imagens que pudessem denegrir a imagem de uma pessoa, essa lei em 2012 ela entrou em vigor também, né, junto com ela algumas outras propostas que já estavam sendo tratadas em 2010. Então, em 2012 começamos a ver ali a importância de se proteger a imagem das pessoas, né? A gente tem muitos casos na internet onde os crimes, muitos crimes são cometidos utilizando-se de imagens de pessoas reais para simular um ataque, fazer um golpe, né, com outras pessoas. Então, vários casos tem muito isso daí. Nesse caso aí foi uma exposição de imagens, né? Em 2016, né, uma coisa importante surgiu na Europa, que foi ali a aprovação da GDPR. Então, houve a GDPR, ela é a Lei de Proteção de Dados Europeia, e ela entrou em vigor em 2018, né? Muito da LGPD vem da GDPR, dessa lei europeia. Então, é importante a entrada dela porque ela cria uma ideia forte sobre a questão da privacidade do cidadão. Então, o direito, né, esse direito que a gente sempre está falando da privacidade, da liberdade, de proteção dos dados pessoais. Então, muito do que hoje a LGPD possui, ela vem da GDPR, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E aí, em 2018, nós sancionamos aqui no Brasil a nossa lei também, né? Então, entrou em vigor a lei europeia e aqui no Brasil sancionamos ela, onde ela entrou em 2020. Então, em agosto de 2020, ela entrou em vigor e estamos nesse ponto, né? Em 2024, estamos nesse ponto onde as empresas, muitas delas já começaram seus movimentos, já tiveram seus movimentos iniciados lá em 2018, outras somente entraram depois de 2020. Nós temos aí um número expressivo de empresas que ainda precisam iniciar os seus processos de implementação, né, de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, mas a lei está em vigor e a lei está sendo aplicada em algumas empresas aí, em alguns casos aqui conhecidos aqui no Brasil. Tá? Então, importante isso daí, ela não é uma lei fictícia, né, é uma lei real, onde, com o passar do tempo,
as pessoas vão conhecendo muito mais desses direitos que elas possuem e vão solicitar, né, elas vão cobrar isso das empresas, vão acabar cobrando muito mais das empresas com relação à questão: como é que vocês estão protegendo meus dados, né? De que maneira que meus dados estão sendo compartilhados com outras empresas? O que está acontecendo, né? Como é que vocês tratam isso daí? Então, as pessoas vão começar a cobrar muito mais sobre isso daí. Hoje é difícil de você encontrar uma empresa onde há um público grande, massa, e você não questione por que está pedindo determinados dados, né? Então, se nós pararmos para analisar o nosso dia a dia, nós cometíamos muito mais erros, né? Muito mais erros sobre a questão de entregar determinado dado por telefone ou no site do que hoje. Hoje a gente se segura um pouquinho mais, a gente faz uma análise um pouquinho mais apurada.